Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Lá em Efésios também está escrito que Jesus vai apresentar para si mesmo esposa gloriosa, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. A igreja é a noiva. O que está sendo preparado é a noiva. A noiva para o esposo. Agora vamos ler o cumprimento desta palavra. Está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 e 10. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quando lemos em 2 Coríntios, no versículo 2, Paulo diz que preparou para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora temos o cumprimento dessa palavra, que é a apresentação desta noiva como esposa do Cordeiro. Vejamos o versículo 9. Mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Você já viu a noiva, a esposa do Cordeiro? Quando ele vai mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, no versículo 10, diz assim: E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Quando lemos em Apocalipse capítulo 4 e vemos o homem no trono, vemos um homem com a semelhança de jaspe, que é uma pedra preciosa cristalina. Então a aparência da noiva é a aparência do homem que está sentado no trono, que é o Deus vivo e verdadeiro. A noiva que vai se casar com Jesus, ela tem a aparência de Deus. Ela foi conformada à imagem de Cristo. Como isto é feito? Vamos ler Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Porque a noiva é a cidade, e a cidade é um conjunto de casas. Em Mateus, Jesus diz que nós somos uma casa que é edificada sobre a rocha e que somos edificados ouvindo a sua palavra e colocando em prática. Portanto, a noiva é preparada ouvindo a palavra de Cristo e colocando em prática. É assim que as nossas vestes nupciais são preparadas. Portanto, a igreja, composta de homens e mulheres, forma um corpo que é chamado a noiva. Bem, agora o perigo para esta noiva. Quando nós voltamos em 2 Coríntios, no capítulo 11, após apresentar esta noiva, e nós a vimos em Apocalipse e compreendemos a sua edificação em Mateus, nós vamos ler no versículo 3 o perigo que há para esta noiva. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O perigo para a noiva é o mesmo perigo para a Eva. Qual foi o perigo para a Eva? Eva é a mulher, e ela sujeitou a receber uma outra palavra, a palavra da serpente. Então sua mente se corrompeu, é como se ela tivesse recebido um outro homem, um outro ensinamento. Quando lemos em Mateus, Jesus diz que nós edificamos a nossa casa
ouvindo a sua palavra e colocando em prática. Observe o cristianismo hoje. Há muitas igrejas, muitos maridos, muitas divisões. Cada divisão tem o seu marido, o qual não é Cristo, o qual não é o Espírito Santo, pois há alguém ensinando no lugar do Espírito Santo. Assim, as pessoas não são edificadas como a noiva, porque a noiva, você precisa de ler a Bíblia e ler a sua Escritura. Jesus diz que nós somos edificados ouvindo a sua palavra e colocando em prática. Quando ele diz isso, está terminando o Sermão do Monte nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Ele está terminando e diz: quem ouve estas coisas, ou a minha palavra, e pratica, este é que edifica sua casa sobre a rocha. Portanto, a nossa casa, na Nova Jerusalém, na santa cidade que vai descer do céu, porque nós estaremos no Espírito Santo e desceremos do céu, nós somos edificados com a aparência de Deus, jaspe cristalina, o fulgor da glória de Deus, por meio de ouvir a palavra de Jesus e a colocar em prática. Mas o que as igrejas hoje fazem? Estão ouvindo seus líderes e colocando a palavra das suas lideranças em prática, no lugar da palavra de Jesus. Assim, cada um tem o seu marido e nenhum combina com o outro. Claro, que confusão há com a esposa do cordeiro, com a noiva, se ela recebe um outro marido e se casa com ele. Assim, um não se dará bem com o outro, porque ali se tornou um corpo prostituído, que recebeu outro espírito. E assim, o que há no meio? Confusão. E isso faz parte da grande prostituta, da grande Babilônia. Não é a santa cidade, não é a aparência de Deus, não é a noiva pura, é a corrompida. Por isto é que aqui no capítulo 11, no versículo 13, ele explica assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Observe o que há hoje: muitos ministros de justiça, muitos anjos de luz, que são anjos mensageiros, muitos mensageiros, muitos ensinadores, muitos pregadores, muitos fazedores de obra. Esses fazedores de obra estão usurpando o que seria a noiva de Cristo. Estão tomando o lugar do Espírito Santo. E quando alguém toma o lugar do Espírito, ele se afasta. A única maneira de sermos edificados, a noiva pura, com veste de linho fino, branco e resplandecente, é ouvirmos a voz do Espírito. E Jesus disse: ouvir a minha palavra e colocar em prática. Assim, a noiva é edificada. E nós somos guardados do perigo da corrupção mental, porque aqui no versículo 3 de Coríntios 11, diz que houve uma corrupção da mente e se apartou da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, ao invés de termos uma reunião pura, um culto puro em Cristo Jesus, temos algo corrompido. A carne entra, o velho homem entra e se manifesta, a carne entra e se manifesta, e tudo em nome de apóstolos de Cristo, obreiros fraudulentos, travestidos, isto é, mascarados, vestidos, é o que Jesus disse, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, estão explorando a noiva de Cristo, estão usando a noiva de Cristo. Tenha coragem. Se você é sincero e crê e quer conhecer a verdade, abra as Escrituras e leia a palavra.
Leia o capítulo 11 de 2 Coríntios. Tenha coragem de conferir o que você crê e as Escrituras. Está escrito. E é isto que pode nos salvar da corrupção religiosa. Bendito seja o Senhor, que estejamos na noiva pura, não na mulher corrompida. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja conosco e sejamos guardados, sim, deste grande perigo. O perigo para a noiva são outros espíritos, outros homens, outros líderes, que não seja o Espírito Santo. Por isso, nas 7 cartas às 7 igrejas, elas terminam dizendo: ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o marido, ouça o noivo. O Espírito Santo é que está preparando a noiva, é que vai transformar-nos à semelhança do Deus vivo e verdadeiro. Como diz aqui em Apocalipse, qual é a aparência da cidade? A aparência da cidade é o fulgor de uma pedra preciosíssima, preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Essa é a aparência de Deus, é o caráter de Deus em Cristo Jesus. Amém.